Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre uma questão muito importante que existe ao longo do século XX, se desenvolve ao longo do século XX a partir de determinadas questões colocadas no século XIX, mas que se brota no século XX, que é a questão do desenvolvimentismo. O desenvolvimentismo, na verdade, ele se coloca quando a partir de determinado momento, por N fatores, não vou explicar o histórico aqui, né? Mas ele se coloca como uma busca no século XX, dentro principalmente do bloco capitalista. O socialista também entrou uma lógica parecida, mas vamos agora focar no capitalista, né? Lá na Guerra Fria. Né? Foi uma lógica de fazer uma espécie, como eu costumo dizer, Ctrl-C, Ctrl-V do que tinha nos países atualmente do norte, nos países centrais. Você tinha Europa e Estados Unidos, determinados modos de produção e consumo, pelo menos essas duas áreas. Na verdade, muito mais foi colocado nesse prato, né? Até mesmo a questão cultural, entre outras, mas o grosso, o prato principal desse almoço foi realmente constituído pelo sistema produtivo, pela produção e pelo consumo que existia no Atlântico Norte, Estados Unidos e Europa, e os países periféricos, né, como a América Latina, nós aqui no Brasil, começaram a criar um sistema em que eles procuravam fazer uma cópia disso aqui dentro. E isso, claro, como não surgiu espontaneamente na nossa sociedade, foi feita por uma elite burocrática. Você teve o papel do Estado fortíssimo, centralizando, uma elite empresarial, tecnológica, científica. Você teve toda uma concepção, execução, tudo feito por uma elite centralizada que colocava tudo isso. Mas essa ideia de desenvolvimentismo, ela traz algumas ilusões. Ela é muito difundida como uma coisa ótima, mas ela traz algumas ilusões que trouxeram problemas. E esses problemas nem são tão espalhados assim, porque na verdade boa parte dos críticos do desenvolvimentismo que ficaram populares não fazem críticas no sentido do que eu vou falar, né? Que são mais o pessoal mais liberal que critica a atuação do Estado em si, e aí, como trouxe um estatismo muito grande, um Estado muito pesado, critica isso e diz que esse é o problema. O pessoal mais que tem o pessoal mais como por exemplo, o pessoal alguns estudos da CEPAL, por exemplo, Comissão Econômica para a América Latina e tudo mais, que é o pessoal conhecido como desenvolvimentista, que seria a favor do desenvolvimentismo. Na verdade tem severas críticas ao desenvolvimentismo. E aí eu faço eco aquilo que eu já falei em outros vídeos, de que o que se diz por aí, e o que está escrito lá no trabalho, muitas vezes não bate. Né? Muitos dos ditos defensores do desenvolvimentismo, quando você vai ler os estudos, eu li, por exemplo, Conceição Tavares, Celso Furtado, entre outros, aí você fala assim, bom, mas os caras estão criticando pra caramba esse modelo. Eles, inclusive, falam que existe uma crise a partir da década de 60. Então, eles não estão falando bem do modelo. Isso é conhecido por um bando de gente aí, né, que não sabe o que está falando, infelizmente, que são conhecidos por serem a favor desse modelo. Né? Que não faz sentido. Você lê e fala, mas o pessoal está criticando. O pessoal acabou de falar que o modelo está em crise, que ele não funciona mais, e passou para a posteridade, é conhecido pela fama de que defende o modelo. E assim, na minha análise pessoal, baseado sim, claro, no estudo que eu fiz dessas pessoas todas, um dos principais problemas é isso. Você cria, não só dessa análise disso, mas também de outras questões, como questões geopolíticas, questões de catch-up tecnológica e tudo mais. Eu percebi o seguinte: tem um certo semelhança, tem uma certa lógica comum a todas as questões, assim, de quando é que a coisa funciona e quando é que a coisa realmente dá tudo com os burros na água. A questão é, esse tipo de desenvolvimentismo ele não funciona, porque na verdade o problema é exatamente esse Ctrl-C, Ctrl-V. A gente tenta seguir o caminho que já foi trilhado por outros países. Aqui a gente acredita como se fosse uma rua, né? Ou até pior ainda, uma ferrovia, porque né, rua você ainda pode girar o volante e sair dela. É tipo, quase uma ferrovia. Você entra e vai. Aquele caminho já está todo traçado. O que é uma ferrovia? O trem só faz o caminho. Quer dizer, ele só percorre o caminho. Né? Não, ao contrário. Ele só percorre o caminho, ele não cria caminho. Na verdade, faz o caminho ficou meio dúbio. Quer dizer, ele faz o caminho no sentido de percorrer. Ele não cria caminho nenhum, o caminho está feito. Você vai à estrada de ferro, você criou
o trem vai ali, pronto. Tem aquelas junções que às vezes ele pode bifurcar para um lado e para o outro, mas só. Né? E na verdade, quando você vê casos de sucesso dentro dessa busca que muitos países tiveram por alcançar o patamar que a Europa e os Estados Unidos tinham, você vê que os casos de sucesso são o contrário. Né? Por exemplo, o caso dos países asiáticos, e tiveram seus problemas também, ainda tem até hoje. E políticos, ideológicos, anyway. Não é nenhum mar de rosa, mas que conseguiram um sucesso econômico muito maior. Em muito menos tempo, eles começaram lá atrás da gente, já estão na nossa frente, quer dizer, então, obviamente foram muito mais avançados. Esses países asiáticos, como os países asiáticos, por exemplo, Japão, até a própria China, num certo sentido, apesar de todas as esquisitices que a China tem, mas eles conseguiram esse tipo de avanço criando uma rota alternativa. No momento que eles falaram assim, não vamos copiar, a gente vai ver o que eles fizeram, vamos entender qual sucesso eles vão fazer parecido, mas pra gente mudou tudo. Isso vai desde políticas, macro, toda a história. Né? Por exemplo, já que eu citei a China, o próprio comunismo da China não é igual ao da União Soviética, que já diverge um monte de coisa de Marx. Né? Então, até nisso. Aliás, eu ia falar mais voltada à questão capitalista, mas até entre os comunistas ver isso, né? Que eu fundase, enfim. Não respeitei o meu escopo que eu tinha traçado, mas enfim, vamos focar no lado capitalista, mas enfim, o Japão teve uma série de questões, você vê que criou o toyotismo, o capotismo, né? Até em coisas micro mesmo tecnologias mesmo, fizeram muitos casos de engenharia reversa, você olhava a tecnologia e falava, deixa eu captar. Aqui na América Latina, por exemplo, a gente manda trazer, vamos comprar os equipamentos dessas nações, e aí a gente ficava dependente dos equipamentos dessas nações, que é uma nação com dependência tecnológica até hoje. Né? Então, assim, quando você... É uma coisa engraçada, porque eu já vi... Eu até fiz um vídeo falando quando eu era o parlador tem uma questão mais individual, e agora estou vendo a questão coletiva, mas é uma coisa que eu já vi até na área individual com a questão da autoestima. Né? Eu também fiz um vídeo sobre autoestima no lado coletivo, mas a questão é a seguinte, a atitude é muito parecida com realmente como você resolve a questão de autoestima no nível individual, mas é um nível de relação. Ao invés de você falar assim, aqueles países lá são os grandes e eu só tenho que copiá-los, ela fala, não, peraí, deixa eu entender o seu dele, mas eu vou fazer para mim, segundo os meus critérios, minhas questões e a minha realidade. E os asiáticos, quando fizeram isso, fizeram o caminho deles, que não é seguir o mesmo caminho. O desenvolvimentismo, ele erra por causa do lado Ctrl-C, Ctrl-V. Ele não é você entender o caminho do outro para você fazer o seu. Né? O desenvolvimentismo nosso, quem fez vamos copiar mesmo. E aí você tem uma série de problemas que surgem porque essa cópia nunca é bem feita. Né? Então, assim, quer dizer, a questão do desenvolvimento já tem uma ilusão que já foi tratada por outros autores, né, de que existia essa divisão entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. Na verdade, subdesenvolvido não é que não chegou lá, mas é que a questão do erro é mais sutil. Ela é mais sutil. O erro do conceito de desenvolvimento não precisamos chegar lá, a gente tem que fazer o nosso caminho. Entendendo que deu certo para ele, para entender o processo. Então exige mais putano, exige a gente entender sim. O brasileiro nessas horas prefere copiar do que entender, infelizmente tem muita gente ainda nisso. Eu tenho feito vários vídeos sobre vários outros aspectos em que a gente vê essa atitude brasileira, tem que parar com isso. Temos que fazer o nosso caminho e queimar nosso putano nisso, então vamos. E aí por isso que eu falei, quer dizer, a gente tem que entender que o desenvolvimento é uma escolha do que a gente quer. E não existe fronteira tecnológica nenhuma, na verdade, como alguns autores chamam, temos que alcançar a fronteira tecnológica. Não, a gente tem que criar a fronteira tecnológica, ela não existe. Os países que alcançaram porque era deles, eles falaram assim, então vamos fazer isso aqui, e aí fizeram diferente. E aí, claro, eles ficaram melhores na frente porque a frente é onde eles estavam já. Entendeu? Então assim, há uma originalidade como segredo de sucesso, a gente tem que fazer o nosso, tem que fazer o que é nosso, que é nosso esquema, nosso conceito, nosso caminho. E aí sim, a questão do desenvolvimento dá certo.
E aí sim a gente se torna um, um país que não só é melhor internamente, mas tem mais, vou chamar poderia já, vamos botar em português, mais moral lá fora, né? Capaz de estar. Você vê que a Ásia, por exemplo, conquistou. Europa e Estados Unidos. A Europa já aceitou os Estados Unidos, mas aí tudo bem, teve mais séculos para fazer. Né? Porque antes a Europa era só a Europa. Mas aí você vê que ao longo do século XX, inclusive, foi aceitando muito a contragosto a Ásia. E até hoje, aliás, até esses conflitos, aliás, territorialistas, bélicos aí, também você vê que até hoje elas. Peraí, calma, não, peraí, calma, como assim? Você vê que não gostam muito de aceitar a ideia da Ásia como um país independente e pensando por si próprio. Né? Eles querem afirmar suas próprias organizações. Não que a Ásia também seja assim, inocente, né? Mas enfim, não vai entrar nas questões bélicas, não. Mas enfim, se você olha a Europa, você vê os europeus estão todos assim. Tipo, como assim vocês querem ser diferente da gente? Né? E aí esse desenvolvimento pra gente não serve, não funciona. E aí a gente criou todo esse caminho para chegar até no ponto que tudo degringolar. Né? Então é importante a gente desenvolver a ideia do desenvolver a ideia do desenvolvimento, quer dizer, a gente criar na nossa mentalidade a ideia do desenvolvimento como uma compreensão da realidade para a gente poder criar o nosso caminho original, o caminho do Brasil, que não é copiado de nenhuma outra nação, dos Estados Unidos, da Europa, nem mesmo os asiáticos, eles fizeram deles, é deles. A gente chega, peraí, não, vamos copiar, vamos copiar o quê? Não, não vamos copiar nada, a gente pode pegar pedaço aqui e ali, esse aqui funciona, pô, vou fazer também, mas entendendo por que funciona e fazendo no nosso país. E aí sim, então o desenvolvimento é uma escolha. Eu diria o Neo lá no Matrix, choice, the problem's choice. Tem uma escolha, fazer o nosso caminho, não seguir o que já foi determinado. Se você seguir o que já foi determinado, questão de desenvolvimento, é só importação, só copiar e colar, Ctrl-C, Ctrl-V do que está no país, não funciona. Entendeu? Então eu queria falar sobre isso, uma contribuição na verdade econômica, no sentido estrito mais técnico, mas acho interessante a gente pensar porque isso vale para a vida individual, né? E aí você vê que na verdade é a mesma lógica, quer dizer, eu não tenho que copiar os outros, nem no individual nem no coletivo, é a mesma lógica. Eu não tenho que copiar os outros, eu tenho que achar o meu jeito. O meu jeito. Me diria Frank Sinatra, dele no My Way. Aí sim funciona. Entendeu? Tem que ser aquela música do Frank Sinatra mesmo, My Way. Aí sim funciona. Você seguiu o caminho que os outros fizeram. Eles já trilharam. Já está pisoteado esse caminho. A gente só vai comer poeira. Não dá. Mas é o nosso. Aí sim o desenvolvimento está certo. Então o desenvolvimento é, antes de tudo, escolha. Escolha e originalidade do nosso caminho. Tá bom? Esse é o meu papo e, bom, espero que esclareça bastante sobre economia, mas também pensem nisso no nível individual, porque não é mais meu foco, mas eu garanto para vocês, também funciona, tá? É muito interessante pensar nisso. Vamos fazer, cada um tem seu jeito, cada um tem sua coisa e vamos fazer do nosso jeito. Para de copiar os outros, né? Se tudo é copiar quem fez sucesso, não, é fazer o nosso, entendeu? Porque ele fez sucesso, mas fazer o nosso. Tá bom? Gente, é isso e até que o vídeo ficou razoavelmente, um tamanhozinho razoável, nem muito grande, nem muito pequeno. Até a próxima, gente. Até o próximo vídeo.